como seria o planejamento tributário em cima dessas duas remunerações, né? Sabendo que hoje o Simples Nacional também tem a questão do fator R, lá que o Prolabore completa isso junto com os funcionários, a remuneração dos funcionários, então para calcular esse fator R. Então qual seria a dica aí para calcular e aí encontrar uma forma mais benéfica para a empresa? É boa pergunta. Além do fator R do Simples Nacional, a gente também tem que pontuar a questão do anexo 4 do Simples Nacional. Então a gente falou que o custo do Prolabore é o INSS e o Imposto de Renda na fonte, mas especificamente no anexo 4, porque o Simples Nacional ele é composto de 5 anexos. 1, comércio, 2, indústria, 3, 4 e 5, serviço. Então o anexo 4 especificamente ele traz lá uma excepcionalidade em relação à Previdência. Então ele não só teria essa retenção dos 11% do Prolabore, mas em cima dessa remuneração do Prolabore ou da folha de pagamento, ele também teria um adicional de 20% patronal. Então, o anexo 4 tem que guardar essa particularidade. Então, atentar que ele não só haverá o recolhimento do Prolabore ou do assalariado, mas também uma despesa para a empresa de 20% de INSS patronal. E a questão do fator R foi o que? A Receita Federal entendeu que alguns segmentos era praticamente incompatível eles existirem sem funcionários. Exemplo clássico é a construção civil. Como é que dois sócios conseguem construir um empresarial ou construir uma casa? Impossível. Então a Receita foi vendo dentro do seu banco de dados que ao longo do tempo, como é que uma empresa de construção civil não tinha funcionários? Então era uma coisa muito incompatível com a realidade do segmento. E aí ela estabeleceu a partir de 2018, pela Lei Complementar 155, que a empresa ou determinados segmentos ele deve representar um percentual mínimo de 28% da sua folha de pagamento para que ele tenha uma compensação tributária, ou seja, um benefício fiscal de pagar uma alíquota menor no Simples Nacional. E aí quais são os dois anexos do Simples Nacional que ficam brigando aí em relação a essa relação folha e faturamento? É o anexo 3 e o anexo 5. Então qual a diferença de um para o outro? Inicialmente é gritante a primeira faixa, porque o anexo 3 ele começa na tributação de 6%, já o anexo 5 ele começa na tributação de 15,5%. Então praticamente é uma diferença aqui de 9,5% de carga tributária a mais ou a menos, de acordo com o planejamento tributário da empresa. Como o planejamento tributário ele tem um viés de previsibilidade, ele não precisa ser preciso, ele precisa ser bom. Então o planejamento tributário ele vai nortear, antes mesmo que aconteça o fato gerador, para que a empresa pague um tributo menor, não omitindo informação, isso aí seria crime tributário, mas na forma legal ele se precaver para pagar menos tributo. Então, no anexo 3 ou anexo 5, existe uma figurinha do fator R, que é o quê? Pega os últimos 12 meses do faturamento e os últimos 12 meses de folha de pagamento e faz essa relação, folha dividido por faturamento, e aí a gente chega num percentual. Se esse percentual for igual ou maior do que 28%, você vai para o anexo 3, que paga inicialmente na primeira faixa 6%. Se esse resultado aqui dessa relação entre folha e faturamento for inferior a 28%, ou seja, a Receita diz só, se for inferior a 28% é porque o pessoal deve aí fazer um desembolso maior para o Simples Nacional em forma tributária. Então, ele vai para o anexo 5. Então, recapitulando, se a relação entre folha e faturamento dos últimos 12 meses for igual ou superior a 28%, a empresa faz a tributação do Simples Nacional no anexo 3, que é a carga tributária menor. E se esse resultado for menor que 28%, ela faz a arrecadação do Simples Nacional no anexo 5, que é uma sobretaxação, uma carga maior de recolhimento do Simples Nacional. Então aí o ideal é planejar, por exemplo, os 12 meses de faturamento e aí trabalhar com o aumento possível do Prolabore para que aí consiga equilibrar esse fator R. Isso seria uma forma lícita de fazer? Perfeito, exatamente como a gente já pontuou. O artigo 1071 do Código Civil diz lá que é deliberação do sócio a forma que ele vai ser remunerado e o valor. Então, se ele deixa aberto essa cláusula no contrato social, ele tem essa flexibilidade dentro da legislação. Então, não existe nenhuma operação ilícita na questão do aumento do Prolabore para que tenha um benefício. Isso aí é um ganho mútuo. Porque quando ele aumenta o Prolabore, ele aumenta
representatividade de valores dentro do ano e beneficia a pessoa física, assim como também vai beneficiar a pessoa jurídica, porque ele vai ter uma carga tributária menor. Consequentemente, sobra mais dinheiro no caixa e o dinheiro do caixa vai para o acionista na forma de isenção de acordo com a modalidade de distribuição do lucro.